Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o NSC com vocês. Galera, nesse vídeo aqui eu quero falar ainda um pouco sobre essa questão do Manga. Porque lendo os comentários aqui da galera, eu acho que eu fui mal interpretado aqui naquilo que eu queria dizer, tá? E eu quero explicar até isso pra vocês, para que vocês entendam o meu raciocínio e o meu ponto de vista. Não tô dizendo que você tá errado em discordar de mim não, tá? Cada um tem direito de dar a sua opinião e de ter a sua própria opinião. Só que lendo alguns comentários aqui, eu vi que a galera não entendeu o meu ponto de vista daquilo que eu falei em termos de gasto no time do Remo. E até com alguns comentários de maneira errada e equivocada, referente à realidade. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Também quero falar de dois jogadores que provavelmente não vêm mais para o clube do Remo, tá? E a notícia saiu hoje, então a gente vai falar muito sobre isso aqui. Antes disso, peço só para você, deixa seu like, se inscreva ao nosso canal, ativa o sininho para receber as suas notificações. Chegando na marca aí, meus amigos, de 45 mil inscritos, 2 camisas para você do Clube do Remo. Já deixa seu like, já compartilhe nossos vídeos. Se você quer ajudar o nosso trabalho, nosso canal, o Pix está aqui do lado aqui. Só você mandar qualquer valor, não tem problema nenhum, tá? Você quer ajudar a gente aí com algum valor simbólico, é só escanear esse QR Code, tá aqui na tela para você. E também entre em contato aí com o Gabriel para você fechar o seu pacote TV. Promoção imperdível para você no Gabriel. É só entrar em contato com ele, dizer que é inscrito aqui no canal, que você tem filmes, séries e a TV no ao vivo lá com o Gabriel por um preço especial que cabe no seu bolso, tá? Entre em contato com o Gabriel. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Ontem, galera, eu falei aqui sobre a questão do Remo pagar um salário altíssimo para um jogador. Escuta, vou repetir mais uma vez, tá? Para o Remo pagar um salário altíssimo para um jogador que não merece ganhar o tal salário. E tiveram alguns comentários aqui que praticamente não entenderam o que eu quis dizer. Eu não estou falando que o Remo não tem que fazer um investimento no futebol. Claro que tem que fazer um investimento. Por exemplo, se o Remo contratasse o Lucas Lima, só um exemplo, tá? E pagasse 200 mil pro Lucas Lima, eu não iria achar ruim. Eu não iria achar ruim. Porque, apesar de ser um investimento arriscado, mas é um jogador de nome nacional, é um craque, é um jogador que desequilibra jogos e que pode entregar, tecnicamente, todo o investimento. Ou não. Mas pelo menos na questão do marketing, eu acho que a contratação do Lucas Lima para o clube do Remo seria bom. Em termos de venda de camisa, em termos ali de patrocínios. O Aleph Manga não é um jogador do mesmo nível, do mesmo quilate do Lucas Lima. Olha só o salário que eu falei, 200 mil para o Lucas Lima. Teve um torcedor, aliás, alguns torcedores que comentaram aqui, que tem um tal do empresário patrocinando a contratação, querendo, no caso, patrocinar a contratação do Manga. O Remo pagaria a metade, que seria 125 mil, e o suposto empresário pagaria 125 mil. Eu também acredito em Mula Sem Cabeça, eu acredito em Saci Pererê, eu acredito que existam. O cara que duvida das informações que o legado traz aqui é o mesmo que acredita que um tal do empresário vai patrocinar o cara. É o mesmo. Só você pegar os comentários do cidadão que vem aqui. A informação é mentirosa. Que o Remo está negociando, por exemplo, com o MV. Informação é mentirosa. Não existe isso. Aí chega e acredita que um tal do empresário, que nunca aconteceu isso no Remo, nunca, nenhum empresário bancou contratação no Remo. Nunca. Aí agora quer acreditar numa conversa dessa. Cada um tem direito de dar sua opinião. Só que eu entendi que algumas pessoas não entenderam o recado que eu quis passar aqui. Não foi que o Remo não tem que gastar, que o Remo não tem que investir. Eu acredito que o Remo vai fazer isso, inclusive. Eu acredito que o orçamento do Remo vai passar dos 3 milhões. Porque o time vai precisar disso, principalmente numa Série B de Campeonato Brasileiro. Pagar 250 mil reais mensais com empresário ou sem empresário no Manga é absurdo. É absurdo. Com muito boa fé, com muito boa vontade, 100 mil pro Manga. Com muito boa vontade. 250 mil não. No Manga não. No Gustavo, talvez. No Lucas Lima, talvez. No Aleph Manga não. Foi justamente isso que eu quis dizer. Não que o Remo não tem que investir, tá?
Teve gente que não concordou. Pô, Enio, o Aleph Manga vale. O Aleph Manga vale. E aí teve muita gente que lembrou do caso do Ribamar. Inclusive foi uma crítica que eu fiz aqui. Olha, o Ribamar não vale 50 mil. Teve torcedor, não, é verdade, não vale 50 mil. E o Manga vale 250 mil. Não comparando tecnicamente o Ribamar com o Manga, tá? Existe uma diferença abismal entre esses dois jogadores. Apesar do Aleph Manga nunca ter jogado em um bom nível, em um grande clube da Série A do Campeonato Brasileiro, jogou apenas no Coritiba, mas o Aleph Manga, nível técnico, ele apresenta mais repertório que o Ribamar. Que é claramente um daqueles casos de empresário. Mas teve gente também citando a questão do Fortaleza. Se o Remo quer chegar no Fortaleza, tem que investir. O presidente Marcelo Paz recentemente falou sobre gastos desnecessários, sobre pagar altos salários para jogador, e que o Fortaleza jamais vai fazer isso. Mas em contrapartida daquilo que você falou agora. Então você falou algo que você não tem conhecimento. O Fortaleza nunca pagou salários de maneira exacerbada ou de maneira muito cara para determinados jogadores. Nunca o Fortaleza fez isso. Sempre foi dentro de seu orçamento e do seu planejamento. O Fortaleza tem um ótimo scout. O Fortaleza trabalha com esse scout. Por isso consegue contratar jogadores que clubes gigantes, por exemplo, da Série A, não conseguem contratar. O Fortaleza consegue. E consegue montar times fortes. Ano que vem vai disputar mais uma Libertadores, a terceira da sua história. Então, o caminho do Remo é o profissionalismo. O caminho do Remo é esse. É óbvio que a diretoria, para tentar impulsionar vendas de camisa, o marketing, vai trazer uma contratação de peso. E eu acredito que isso vai acontecer. Agora, 250 mil no Manga, mais uma vez falando aqui, é loucura. Tá? É loucura. Você pode até discordar da minha opinião, achar que ele vale. Eu não acho. Porque você vai... E acredite, se isso acontecesse, iria acontecer isso aqui também. O Remo iria deixar o seu orçamento extremamente limitado, em virtude de pagar um salário alto para um jogador que dentro de campo não resolveria. Não resolveria. Ele ajudaria, mas resolver, ele não resolveria. E sem contar também que o nome do Aleph Manga não é unanimidade entre os torcedores. Diferente, por exemplo, do Lucas Lima, do Gustavo, que seriam nomes de unanimidade entre os torcedores. Então, rapaziada, essa é a minha opinião sobre o Manga, tá? Mais uma vez falando, não sou contra o Remo fazer um investimento. Eu sou contra o Remo pagar o valor que foi mencionado nele. Isso aí, para que fique bem claro, tá? Bom, galera, bora falar agora aqui sobre o Bruno Melo e também o MV. Segundo aí o jornalista Júnior Cunha, né, um grande amigo meu aí, o Remo não vai fechar a contratação do MV. O jogador deve ficar no Volta Redonda para o ano que vem. O Volta Redonda não vai emprestar o MV para o clube do Remo, o que é uma pena, porque é um ótimo jogador, seria uma ótima aquisição do clube e o Remo poderia até mesmo pensar ali, né, numa contratação muito boa, porque o MV foi um dos destaques da Série C do Campeonato Brasileiro, eu já falei isso aqui, é um jogador que valeria o investimento, valeria a tentativa de contratação, um empréstimo, mas o Volta Redonda se mostrou irredutível e parece que não quer mesmo liberar o jogador, apesar da vontade do MV em vestir a camisa do Remo. O MV tem o interesse de vir vestir a camisa do Remo, tinha pelo menos um interesse, tentou, né, por vias ali de questão de empréstimo, vir para o clube do Remo, mas o Volta Redonda não foi a favor e não liberou o jogador, tá? O Remo segue no mercado atrás de atacantes, de jogadores para esse setor. E o jogador Bruno Melo também não deve vir para o clube do Remo. O Coritiba cobriu a oferta do clube do Remo e o Bruno Melo deve ficar lá no Coritiba. Ele foi um dos destaques do time do Coritiba, jogou muito bem essa Série B de Campeonato Brasileiro, já está meio que adaptado ao Coritiba e ele queria também, né, uma certa valorização que ele teve lá no Coritiba. O Coritiba vai pagar um salário melhor do que o clube do Remo ofereceu para o Bruno Melo e isso foi um dos principais motivos para que ele ficasse, que ele renovasse com o Coritiba. Ele pertence ao Fortaleza, né? O Fortaleza colocou nas mãos do jogador a escolha para que ele pudesse escolher o clube do ano que vem. Ele estava ali em tratativas muito avançadas com o clube do Remo, mas aí o Coritiba de última hora cobriu a oferta, meu amigo. E você sabe que em termos financeiros não dá ainda para o clube do Remo competir com o Coritiba. Não dá.
Tá? O Coritiba é um time que tem muita grana. Virou o SAF recentemente, se eu não estou enganado. Apesar de ainda não mostrar isso em termos de contratações, em termos de montagem de elenco, né? Porque a gente pensa que SAF é só o time que chega e gasta absurdos em jogadores. Não é. Existe uma administração por trás disso. E o Coritiba vem trabalhando nisso para tentar o acesso no ano que vem. É um concorrente nosso, se a gente quer de fato brigar pelo acesso no ano que vem, será um dos nossos concorrentes, o Coritiba, e com certeza eles não vão facilitar pra gente. Então é isso, rapaziada. Bruno Melo e MV, muito provavelmente, não devem vestir a camisa do Clube do Remo. Até o próximo vídeo. Tchau.